a terra ficou amaldiçoada por causa do pecado. Então tudo isso vem acarretando uma série de coisas, né? Por isso que Deus preparou Jesus para consertar aquilo que Adão fez. O cordeiro estava imolado desde a fundação do mundo. Deus já sabia que o seu filho teria que morrer pela humanidade para restaurar todas as coisas, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um entra a justiça, entra a salvação, né? Então a terra foi corrompida lá no Éden, lá no princípio, quando Adão e Eva pecou. Tudo isso entrou no mundo. Não existia isso, né? Tudo era perfeito. A perfeição existia. Não existia maldade, não existia doenças, não existia pragas, não existia nada dessas coisas até que o homem pecou. E às vezes a gente está na presença do Senhor, a gente tem caminhado com Deus e a gente passa por essas coisas e fica perguntando: por que, Deus? Mas isso aconteceu com praticamente todos os discípulos, todos os profetas da Bíblia. E eu quero ler para vocês em Lucas capítulo 4, e o verso 23, Jesus dizendo assim: e ele lhes disse: sem dúvidas me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Olha só, Jesus estava dizendo que eles iriam dizer esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Mateus capítulo 27, verso 31, diz assim, ó: e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então olha só, Jesus passou por isso também, né? No momento da dor, no momento da aflição, no momento da crucificação, todos olhavam para Jesus e diziam: e aí, cadê seu Deus? O que você está passando isso? Desce aí da cruz, você não é o filho de Deus? Quantas pessoas já disseram isso para você? Talvez você está passando isso porque você está em pecado. Cadê o Deus que você tanto prega? Cadê o Deus que você serve agora? Talvez algumas pessoas chegaram para você e disseram: aí, ó, falam tanto de Jesus, tanto de Deus, por que você está passando isso agora? Mas Jesus passou a mesma coisa. E sabe como que ele passou? Como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca, ele não julgou ninguém, ele não acusou, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que você está passando agora, Deus já viu o seu futuro, então fique em paz. Ele sabe que é necessário você passar por certas situações para moldar e aperfeiçoar o seu caráter, para que o nome dele seja glorificado, para que ele trabalhe no seu coração, para que você tenha mais paciência, perseverança, mais fé. Então deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Deus tem um propósito com você, permanece firme, olhando para Jesus, crendo. Olha Jó capítulo 2, verso 7, diz assim: saiu pois Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata ou como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O que Jó fez para passar por aquilo? A Bíblia fala que Deus dá testemunho de Jó para Satanás. Deus diz: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus permite vir aquela doença, da sola dos pés até o alto da cabeça. Ele pegou um caco de telha e ficava raspando. Perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, a fazenda, o gado, as criações, o rebanho, os servos, perdeu tudo, só não perdeu a esposa. O homem mais rico do Oriente, agora cheio de doenças, cheio de maldição, de pragas. Deus permitindo isso, para moldar o caráter de Jó, para mostrar para Jó que ele conhecia Deus só de ouvir falar, para mostrar para Jó que Deus ainda era Deus, mesmo com lutas e tribulações. Deus continuava no controle de tudo. Então não tem coisas que não tem explicação. Talvez você diz: por que eu? Por que está acontecendo comigo? Não aconteceu só com você, aconteceu com as pessoas que Deus mais amava. Jesus, aconteceu com Jó, aconteceu com o apóstolo Paulo também. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então Paulo está dizendo assim: em tudo nós somos atribulados, perseguidos, desamparados. Então ele não estava dizendo assim: minha vida está um mar de rosas, agora eu estou servindo Jesus. Nada, como os coachings dizem, nada está me acontecendo, só alegria, eu tenho que me amar, Deus me ama, tudo vai do bem para melhor. Agora não, Paulo está dizendo assim: o negócio aqui está feio, nós estamos sendo entregues à morte todos os dias, por amor de Jesus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que ele sofreu um naufrágio, foi tido por morto muitas vezes. Paulo foi apedrejado, foi preso, foi açoitado. Imagine Paulo nos dias de hoje, passando por tudo isso. Sabe o que ele estava fazendo de errado? Nada, estava pregando o Evangelho, ele estava servindo a Deus, ele estava dando testemunho de Jesus. E olha só o que ele passou. Paulo, ele praticamente morreu. As pessoas teve que fazer uma roda em volta dele e orar para ele, porque ele foi apedrejado a ponto de morrer. Então ele passou tanta perseguição, tanta luta. Às vezes ele tinha que sair de uma cidade dentro de um cesto que colocavam na janela, e Paulo tinha que fugir. Muitas vezes. O que nós estamos passando hoje, se comparado a que esses homens passaram? E às vezes a gente quer uma resposta: será que eu estou errado? Por que eu estou passando? Mas a nossa vida é assim. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente está sujeito. Eu não estou falando que Deus, Ele ama ver os seus filhos sofrerem, passarem por lutas. Eu não estou fazendo apologia aqui ao sofrimento, não. Eu estou falando assim que tem coisas que não tem explicação. Nós vamos entender só quando a gente chegar lá. E Pedro, Atos capítulo 5, verso 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles, então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Então, olha só, Pedro, João, eles se alegraram por serem considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Foram presos, foram açoitados e não deixaram de pregar o Evangelho no templo e de casa em casa. Então o que nós passamos, às vezes nós não entendemos. Tiago, ele já tinha sido decapitado, foi morto porque pregava o Evangelho. E Estevão também, você vai ver ali mais à frente, vai ser apedrejado porque estava pregando o Evangelho. Olha só a igreja primitiva e olha a igreja de hoje. A igreja de hoje, irmãos, ela precisa amadurecer muito. Nós, igreja,
Às vezes nós queremos deixar o ministério por causa de bobeiras, coisas pequenas. Às vezes, quando algo não dá certo na nossa vida, a gente põe a culpa toda em Deus, em Jesus. A gente transfere toda a responsabilidade para Deus, deixa de crer, volta para o pecado, volta para o mundo, fica rebelde, né? Fica emburrado com Deus. Olha esses discípulos, que eram quase direto presos, açoitados, apedrejados, muitos foram mortos. Será que nós estamos servindo o mesmo Deus? Hoje, quando nós somos corrigidos, a gente emburra, a gente blasfema, a gente xinga, a gente deixa cargos, deixa ministério. Será que nós estamos fazendo mesmo a vontade de Deus? Nós estamos no Brasil, um país livre, onde não tem perseguição, onde você é livre, você pode pregar o evangelho em qualquer lugar. E às vezes nós temos reclamado tanto. Será que nós estamos morrendo para o mundo? Será que a nossa carne está crucificada com Cristo? Será que é o mesmo Deus que nós temos servido? Às vezes a gente tem reclamado por tão pouco. Será que onde está o nosso coração? Será que nós amamos Jesus mesmo? Amamos mesmo, ou só estamos falando isso da boca para fora? Será que nós temos servido a Deus por um propósito, por reconhecer que Ele fez algo que ninguém podia fazer, que é salvar a nossa alma? Ou será que nós estamos na presença de Deus só para receber bênçãos? Só para receber coisas? Só para que Ele torne a nossa vida mais fácil, melhor? Qual será a motivação do nosso coração? Medita nessa palavra. O que você tem passado? Deus não deixou de ser Deus. Se não foi o primeiro, também não vai ser o último. Muitos passaram e ainda assim continuaram servindo o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.